Primeira de Reis, capítulo 17, versículo 1. Amém? Ô misericórdia. Aí, quem está sem Bíblia, senta junto de alguém com Bíblia. Deus está mudando estação hoje aqui, viu, amados? Hoje é dia de mudar a estação nessa casa. É a preparação já para o Abib. E diz assim a palavra do Senhor: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Eu sei que é muito já ministrado essa palavra. Muitos homens e mulheres de Deus têm falado do milagre, do azeite, do vaso, da viúva. Mas a gente às vezes não se pega como começou a história. A gente gosta muito da parte do milagre, mas a gente esquece que todo milagre tem um processo, amém? Todo milagre tem um processo. Milagre não é um acontecimento solto. Milagre é uma consequência da resposta da nossa fé. Você diz: eu quero um milagre. O Senhor diz: mostra a tua fé. Milagre é consequência de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente gosta muito de dizer: eu quero meu milagre, né? Mas a gente esquece do processo. A gente esquece a nossa parte. A gente esquece que milagre é construído de perseverança. Porque aqueles que perseveram alcançam o que Deus prometeu. Hebreus 10, 36. É necessário que tenhais perseverança, para que depois de ter feito tudo, o que é o tudo? É o tudo que Deus já me pediu. O meu tudo não é o seu tudo, nem o seu tudo é o meu tudo. Cada um tem um tudo diferente. Ok? Então a gente precisa entender que depois de termos feito tudo o que Ele nos pediu, nós vamos alcançar o que Ele nos prometeu. Promessa, milagre. Então milagre requer mudança, requer que eu esteja disposto a mudar emocionalmente, mudar geograficamente. Milagre requer que em mim não haja estruturas não alcançadas. Pessoas que têm áreas que não podem ser tocadas são pessoas que não podem receber milagre. Porque o milagre necessita e requer, na minha vida e na sua, uma disposição de ser mexido. Espera aí, meu filho, quer milagre? Vem aqui que eu vou cuspir no seu olho agora, misturar com barro. Quer cego, ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Levante. Né? Sempre tem um elemento que eu e você tem que se dispor para sair de onde estamos, para alcançar uma promessa. Porque é orgulho não querer mudar, é orgulho não querer mudança, é orgulho não estar pronto para o mover de Deus. Então Elias está vivendo uma das situações mais difíceis, porque o rei Salomão tinha deixado um governo misturado com a feitiçaria. Por quê? Porque Salomão, assim que assume o governo, ele casa com a mulher estrangeira e ela traz o feitiço da terra dela para dentro de Israel. E a gente vê que depois ele aceitou o favor dos sidônios, quando deu a madeira para a construção do templo. E os sidônios são descendentes dos fenícios, que eram feiticeiros, adoradores de Baal. E os sidônios tinham por rei o pai de Jezabel, que era adorador de Baal. Então a gente percebe que nesse momento o governo de Israel está completamente tomado de feitiçaria, de idolatria, de festas pagãs, e o Senhor se entristeceu. E quando Deus se entristece, Ele fecha a torneira do céu.
E Deus fechou a torneira do céu e avisa para Elias que vá dizer a Acabe, que era o rei de Israel nesse momento, casado com Jezabel, uma feiticeira daquelas, que depois ela tem uma morte terrível, e filha de um outro rei, adorador de Baal. E ele diz que a maldade do povo tinha chegado a um ponto que Deus ia fechar a torneira do céu em Israel. Vocês sabem que uma cidade agrícola, tudo que ela precisa é da chuva. Que quando a chuva cessa, ou ela vem como enchente, ela provoca um grande desastre na colheita. É por isso que todas as festas bíblicas são festas de colheitas. São festas agrícolas. Porque Israel sempre trabalhava com as festas bíblicas. Quando o povo dava um filho para ser sacrificado para Moloque, para ter uma grande colheita, Israel oferecia uma festa bíblica ao Senhor. Quando as prostitutas cultuais faziam orgias sexuais nos templos, o que é que Israel festejava? Com danças santas no altar do Senhor. Então sempre existia uma grande diferença entre o que servia a Deus e o que não servia, até na maneira das festas. Hoje em dia está um pouco difícil de distinguir quem serve a Deus e quem não serve pelas festas. Mas nessa estação, nesse tempo, era muito claro a diferença. Glória a Deus que vai chegar dias que vai ser uma grande diferença entre o que serve a Deus e que não serve, porque o santo vai se santificar mais e o sujo vai ficar mais sujo. E aqui diz assim que Elias foi levar esse recado para Acabe. Imagine um poderoso rei que já tinha ameaçado ele de morte, e agora Elias tem um recado de Deus para esse rei. E diz que não vai mais chover. E ele obedece a Deus. E depois de obedecer a Deus, Deus dá uma ordem para Elias. Ele manda Elias ir para o ribeiro de Querite. Querite quer dizer cortar. Querite quer dizer deixar do tamanho certo. O nome do ribeiro que Deus mandou Elias é cortar, deixar do tamanho certo. Amém? Guarde isso. Ao leste do Jordão, beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimentos. Então a gente faz a vontade de Deus, e Deus dá de presente para a gente o ribeiro de Querite, para a gente depender de corvo, e para a gente depender desse riacho de Querite. Quer dizer, eu faço a vontade de Deus e Deus me leva para me cortar. Eu faço a vontade de Deus e Deus todo dia vai me cortar para me deixar do tamanho certo. Eu estou com sede, bebo 500 ml de água, 500 ml cortada. Eu estou com sede de novo, bebo do ribeiro de Querite, estou sendo cortada. Eu não estou sabendo, mas cada dia Deus está me cortando e me deixando o tamanho certo no riacho de Querite. Deus estava fazendo isso com Elias. E olha, pense bem, família amada, que Elias não estava lá porque tinha desobedecido a Deus, mas Elias estava lá porque foi aprovado por Deus. Talvez você esteja dizendo: Senhor, estou nessa prova, não estou entendendo, eu fiz tudo que tu mandou. E Deus está dizendo: é por isso mesmo que você está aí onde eu te coloquei. O diabo quer que você pense que você não é amado. O diabo quer que você pense que servir a Deus e fazer o que Ele quer, você ficar mastigando água, sombra e água fresca. Mas é exatamente a mentira. Quem está com sombra e água fresca não está fazendo a vontade de Deus. Mas quem está na batalha, está na dispensação do Senhor, enfrenta a luta e está sendo cortado num riacho de Querite. Lá em João 15 diz assim que quando a gente faz o que Deus agrada e a planta está produzindo, Ele vem e poda. A planta está uma coisa linda, está crescendo, e Deus vem e poda. Quer dizer, está crescendo tão bem que tem potencial para dar mais. Vou cortar para deixar do tamanho certo. Eu gosto disso. Como eu gosto disso, Senhor. E se você não gosta, você vai aprender a gostar também. Você vai gostar de beber do riacho de Querite essa noite. Porque você vai entender que na vida de todo crente tem um riacho de Querite. Para deixar a gente do tamanho certo. Você sabia que você não entra do tamanho errado no lugar? Você só entra do tamanho certo onde tem um propósito para você. Às vezes tem um lugar, se você tiver um diploma a mais, você não entra. Se você tiver uma letra a menos, você não vai. Por quê? Porque o que Deus planejou é do tamanho certo. Deus não faz arrumadinho não, gente.
Deus não está tentando um segundo plano com urgência, porque o primeiro deu errado. Porque antes da fundação do mundo, Ele já tinha estabelecido. Antes, quando a gente era uma substância informe, Ele já tinha escrito todos os dias da nossa vida. Ele não está experimentando com ratinho de laboratório, você está vivendo o propósito dEle. E o propósito dEle vai ter dor, sim, vai ter sofrimento, porque Ele não poupou seu próprio filho. Como é que Ele vai poupar você? E Ele sabe que você é aprovado pelo meio do sofrimento que você passa, porque importa com muitas tribulações a gente entrar no reino dos céus. E aí Deus não vai poupar, sabe por quê? Porque às vezes você está muito gordo para passar na porta. E às vezes você está muito magro, e a porta vai sobrar, e Deus não trabalha com sobra, Deus corta do tamanho certo. Eu gosto muito de Jesus e do reino dele, me perdoe. Eu gosto muito de tudo isso. Eu gosto de triunfar no inimigo, porque o inimigo quer meter medo na igreja. O inimigo quer que você pense que a prova você não é amado, que a prova é porque você foi esquecido, porque Deus não lhe ama. E é exatamente aí onde você está essa noite. É exatamente aí com essa mãe que você tem, com esse pai que você tem, com esse casamento que você tem, com as contas para pagar, que Deus está te dizendo essa noite: eu te amo e o meu propósito está de pé. O propósito está de pé. Eita Deus. Mas a gente tem a mente do mundo, mente grega, romana, a mente que aprendeu na escola, a mente que aprende nos filmes, na televisão. E a gente acha que se Deus nos ama, a situação ruim não vem, que a gente não passa por nada, que a gente não vai passar por luta. Mas aqui Elias está bebendo o riacho de Querite, e olha o que acontece: beberás do ribeiro que eu te ordenei, e aos covos que ali te dei alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Querido, vem cá. Morar, viu? Morar não é passagem não, morar é um tempo, tá? Não foi assim, ele passou uma tarde nesse lugar não. Deus mandou ele morar nesse lugar. E esse lugar é o seguinte: de manhã, olha para o céu. Deus, por favor, manda o corvo vir hoje. Eu espero em Ti, Senhor. Eu não espero em Acabe. Eu não espero em homens. Eu não espero na minha poupança. Eu não espero na minha aposentadoria. Eu não espero no meu diploma. Eu não espero na força do meu braço. Eu não espero no meu talento. Eu não espero no que eu sou bom. Eu só espero no Senhor. Ali ele não podia contar com nada, viu, querido? Porque não ia de querido, ou o corvo vem ou não vem. Ali não dá para ir na poupança tirar a aposentadoria, não dá para ir no vizinho pedir um pouco de café, não dá para pedir a papai que pague a conta da luz esse mês, não dá para pedir nada para ninguém, porque quando Deus quer levar um homem para viver coisa grande, esse homem tem que aprender a depender do Senhor. E é assim mesmo, com essa autoridade que Deus fala, e a gente tem que usar a autoridade, porque a autoridade não é da gente, é dele. E a gente não pode se envergonhar de falar com a autoridade, porque a autoridade é do Senhor, porque o evangelho não é letra, o evangelho é poder de Deus. E a igreja tem que aprender a andar no poder de Deus e deixar de ser Zé Ruela. A igreja tem que aprender a viver em autoridade. Quer dizer, você não vai depender de papai, não vai depender de mamãe, não vai depender da aposentadoria, não vai depender da poupança. Por quê, Senhor? Porque eu quero que você dependa de mim. Né? Eu viajo e às vezes eu vou nos lugares e eu vejo pastores que têm um salário da igreja. E esses pastores que têm um salário da igreja, todo mês o salário entra. Quer dizer, se ele ganhar vidas ou não ganhar vidas, o salário chega. Como missionários também alguns. Aquele valor que mandam. Então a pessoa fica presa. Eu não estou falando mal de nenhuma denominação e de nenhum sistema. Eu estou dizendo como é. E nesse sistema, como é o seguinte: todo mês vai entrar. Então depende de quem? Da placa. A placa me sustenta. A placa sustenta. Eu estou filiada a tal placa, então a placa vai me sustentar. Só que Deus está querendo levantar a igreja de Atos. A igreja de Atos, ela não é sustentada pela placa, ela é sustentada pelo próprio rei. Ai, mas eu vou ficar muito insegura. Eis a questão. Quando você vencer a insegurança, você vai aprender a saber que é o Senhor que te sustenta. Deus está levando a igreja para um nível de dimensão de fé, porque Deus não vai entregar. Querido, sabe o que acontece? A riqueza das nações já vem para a igreja. Aleluia, glória a Deus. As riquezas das nações vão vir para a igreja. Mas Deus não dá as coisas que Ele promete para qualquer um, não. Deus não dá a riqueza das nações para qualquer pessoa que lida de qualquer jeito com as finanças, não.
Deus não dá as coisas dele preciosas, igreja, filhos, filhas, nações, igreja de nações, para um povo que está acostumado a ir lá no final do mês e resolver. Deus está esperando um nível de fé que ande na provisão do Senhor. Então Elias na dependência do Senhor. Eu não sei como é que você está, mas Elias estava esperando todo dia o corvo vinha. O corvo vinha de manhã e vinha de tarde. Já pensou Elias de noite? Sozinho, sem ninguém para conversar. Gente, isso aqui não é uma fábula, isso aqui é de verdade. Está provado. Você vai lá, viaja com a gente para Israel. A gente vai nos lugares onde Elias esteve. A gente conhece toda a vida de Elias. Está lá. Não são fatos empíricos, são fatos históricos comprovados, com testemunhas e uma fonte histórica comprovada e uma fonte escrita comprovada, que é a Bíblia. O ateu tem que se converter. Então ele ficava na dependência do Senhor todos os dias, na solidão, sem ninguém junto dele, sem essa tapinha nas costas que você recebeu agora quando fez esse louvor. Não havia, era dependência completa e absoluta do Senhor. Se Deus não vier, não tem saída. Se Deus não se levantar, eu não vou ter uma saída. Ou Deus faz, ou não tem saída. Sabe esse lugar que Deus nos leva, que é ou é Deus, ou é Deus. Onde você sente o hálito do inferno na sua cara, e o inimigo dizendo, é agora que eu vou te destruir. Eita, lugar difícil. Só sabe quem passa, só sabe quem vive. O hálito do inferno soprando na sua boca e dizendo, eu vou te provar em tudo que você prega. Eu agora vou te pegar, vou calar a tua voz profética para sempre. Agora você não vai ter nada para contar. Esse é o lugar que Elias estava. E esse é o lugar que muitas vezes nós estamos. E a gente não pode contar nesse lugar com a força do nosso braço. Sabe por quê? Porque os advogados desaparecem, os fortes ficam fracos, os sábios ficam tolos. Nesse lugar não vale nada, ou vale o milagre, ou você não tem saída. E aqui diz assim: os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Elias estava bebendo a água que corta ele. Às vezes Deus leva a gente para o riacho de Querite para nos cortar, para nos moldar. O grande milagre da viúva passa por um lugar onde Deus nos corta. O grande milagre que Elias ficou conhecido em todo Israel passou por um tempo de ficar num lugar onde era cortado todo dia. Um gole da água, um corte a mais. Um gole da água, um corte a mais. Mais um pouco dessa água, mais um corte aqui, mais um corte ali. Querido, tu sabe o que é estar num lugar onde Deus está te cortando todo dia? Às vezes é uma cama vazia, às vezes é um túmulo, às vezes é uma enfermidade que voltou, às vezes é uma crise financeira que nunca passa, às vezes é uma crise no casamento que parece que não tem saída. Às vezes é alguém que te persegue, você já tentou tudo, mas essa pessoa te odeia, te persegue. Isso é o riacho de Querite, um lugar onde te cortam, um lugar onde você está ficando à medida certa. E você pede a Deus para te livrar, mas Deus não te livra, Ele te quer aí. Elias se submeteu ao corte. Elias se submeteu ao lugar de ficar no tamanho certo. A solidão estava deixando Elias no tamanho certo. Ficar longe da provisão estava deixando Elias no tamanho certo. Porque Deus queria dizer assim para Elias: Elias, eu te levantei, eu te escolhi. E tua provisão não vem do rei Acabe, a tua provisão vem de mim. Deus está querendo dizer para a igreja, meu amado, minha amada, Ele está querendo dizer para você essa noite: não é da placa, não é do banco, não é da aposentadoria, não é do nome da tua família, não é dos imóveis que você tem. Porque às vezes a gente tem tudo e não pode vender nada. A gente tem, às vezes tem coisas, tem um dinheiro preso, uma causa para sair, mas a causa não sai. Você tem uma causa para ser liberada, mas não sai. Todo mundo tem um filho que passou e o seu não passou. Todo mundo tem uma filha que fez isso e a sua não fez. Tem um lugar, o pai de todo mundo se converteu, menos o seu. O casamento de todo mundo faz casados para sempre, menos o seu casamento.
todo mundo conseguiu arrumar um emprego, mas você ainda não. Esse é o riacho de Querite que a gente leva para casa quando acaba o culto do domingo. É a saudade que não passa, né? É o casamento que não muda, né? Entra tempo, sai tempo, você diz, agora eu encontrei o emprego certo. Aí passa um tempo e você vê que mais uma vez esse emprego não deu certo. Você tentou tudo, terapia, casados para sempre, vai para o culto, faz jejum, mas não melhora. Riacho de Querite. Riacho de Querite. E esse riacho de Querite às vezes vem cortar a gente, sabe? A gente está num lugar e a gente está tão feliz ali, lembrando de coisas boas, vivendo um momento bom. Aí o riacho de Querite aparece para você e lembra uma coisa difícil que você ainda não resolveu. Lembra uma situação difícil que você vai ter que enfrentar. Talvez amanhã mesmo você está enfrentando um dia tão difícil. Riacho de Querite. É a conta juntando na gaveta. É o Jornal Nacional dizendo as últimas estatísticas e você está no riacho de Querite. Você está sendo cortado. Você está sendo cortado. E é um lugar que você não tem como sair porque foi Deus que te botou nele. Não é um lugar que você diz assim, eu não aguento mais, eu vou sair. Ah, se eu pudesse sair de um dos lugares que eu não aguento mais. Ah, se eu pudesse abandonar as coisas que me incomodam. Ah, se eu pudesse trocar de problema. Irmão, quer trocar de cruz? Eu te volto R$100. Eu negociaria a minha cruz hoje aqui com você. Irmão, leva meu carro e minha cruz, por favor. Mas não pode, cruz não se troca. Cada um tem a sua na medida certa. Riacho de Querite. É o que acontece para todo mundo, menos para mim. Parece que choveu na horta de todo mundo, na minha não chove. Estou sendo cortado num riacho de Querite. Elias estava assim. Elias estava assim. Tamanho certo para o propósito. Deus estava com grandes planos para Elias. Mas Elias não sabia. Deus tem grandes planos para você. Talvez você não saiba. Deus tem grandes planos. Grandes planos. É por isso que você está sendo cortado. Ele precisa cortar quem Ele tem grandes planos. Ele está cortando aqui hoje. Estamos todos no riacho de Querite. E a cada domingo a gente está ficando do tamanho certo. A gente está ficando do tamanho exato da promessa. A promessa não erra, ela não vem nem um dia antes, nem um dia depois. Há um dia determinado para cada promessa na nossa vida. É por isso que Ele precisa cortar. Para que quando o dia chegar, você esteja do tamanho certo. Andou cortando orgulho. Andou cortando. Um dinheirinho extra que estava chegando, Ele agora cortou. Um trabalho que você gostava, alguém que você amava, Ele colheu. Ou era uma flor no meu jardim. Deus quis essa flor para enfeitar o jardim dele. Cortou minha flor. Porque Ele achou que ela ia ficar mais bonita lá do que aqui. Ele vai cortando. Alguns momentos é difícil quando corta. Alguns momentos a gente entra aqui na casa do Senhor e olha a um lugar vazio e diz: ah, Senhor, Ele está me cortando, está cortando você. E aqui diz assim, continuando: entretanto, passado alguns dias, a torrente secou. Não reclama que está ruim não, viu, irmão? Porque pode ficar pior. Olha, não murmura não, irmão, que é um conselho. Reclama não. Está murmurando. Cuidado, não dá ideia pro diabo não, irmão. O diabo é burro, a cabeça dele está esmagada, mas tem crente que dá ideia pro diabo. Está cheio de crente dando ideia para o inimigo. Como é que o crente dá ideia para o diabo? Murmurando: eu não aguento essa minha vida, que inferno. Eu só queria que esse homem desaparecesse, meu Deus. Eu não aguento mais. Ai, que louvor alto, o louvor está tão alto. Um dia você fica surdo. E você quer ouvir e não ouve mais nada. Não dá ideia para o diabo não, irmão.
Não dá não, porque ele pega a ideia de crente, porque crente tem uma parcela dos pensamentos de Cristo na mente dele. Está lá em Coríntios. Crente tem um potencial muito grande, até para pecar, crente peca pior do que todo mundo, já percebeu? O mundo peca de um jeito, quando o crente vai desviar, pecar, menino, sai no Jornal Nacional. Crente até para pecar, peca grande. Né? Tem gente que prefere encontrar com demônio do que com crente desviado. É mais fácil ganhar 10 para Cristo do que um crente desviado. Porque crente desviado, só a graça. Só a graça. Mas tem jeito, viu, querido? Isaías diz que até os loucos acertarão o caminho. Tem para onde não? Pega pelo braço. Quebra as perninhas, mas vem. E aí começa a murmurar, piora, querido. O riacho agora secou. Senhor, eu vim para aqui porque o Senhor mandou. Senhor, fui eu que dei o recado para Acabe. Filho, o que foi que você disse para Acabe? Elias. Vai para onde, Marisa? Continua. Olha o que acontece. Senhor, o riacho secou. Elias, o que foi que você disse para Acabe? O que foi que Deus lhe usou? Eu disse que não ia chover. Quer dizer, a boca de Elias disse que não ia chover. Deus usou ele para dizer que não ia ter água e ele agora está reclamando que não tem água. Elias está consciente que a água acabou, mas espera aí, Deus avisou. Tem crente que pensa assim: o mundo vai pegar fogo, mas eu vou ficar fazendo churrasco aqui na varanda. Tá solando aí, tá todo mundo adoecendo, mas eu vou ficar aqui, não vai acontecer. Eu nem vou tomar vacina que o governo está dando, não vou me precaver de nada, porque não pega em mim, né, que eu sou crente. Mas Eclesiastes diz que o sol nasce para os justos e para os ímpios. Acontece coisas boas para pessoas más, e acontece coisas más para pessoas boas. Alô, a gente ainda está na terra. Câmbio. E quando estivermos no governo decaído, vai acontecer coisas difíceis para o povo de Deus também. Quando você chegar na eternidade, você vai ter a eternidade inteira para só ter coisas boas. Mas aqui na terra o treinamento é como você se comporta quando o riacho seca. Qual é a sua reação quando há escassez? Como você se comporta quando coisas ruins acontecem com você? Vai falar muito mais com o tipo de crente que você é do que quando coisas boas acontecem a você. O mundo olha muito mais um crente na perda do que um crente na vitória. Quando você tem vitória, ninguém olha. Mas quando você tem derrota, primeiro que vocês não publicam derrota no Facebook, né? A gente compra, ganhei um carro, aí posta a foto. Estou comendo um temaki, posta a foto. Estou me sentindo feliz, posta a foto. Mas quando a coisa ruim acontece, ninguém posta. Briguei com meu marido, por favor, orem por mim. Tem alguns doidos compensados que faz, mas a gente, né, não conta, né? Mas o que é que acontece? A gente acaba não contando. E as pessoas estão olhando para nós quando o riacho de Queribe seca. As pessoas estão olhando para a nossa vida. Olha aqui. Então a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarapta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencia o teu sustento. Tipo assim: Senhor, te servir é muito fácil. Primeiro eu fico comendo comida que o pássaro parecido com o urubu traz. E quando esse tempo cessa, tu vai me mandar para uma viúva pobre? Porque tinha uma pessoa em Israel que não tinha nada. Sabe quem era? Noemi. Por aí você tira. A história de Ruth e Noemi. Noemi valia menos do que nada. Viúva e velha. Era sem saída. Não tinha saída. Pobreza.
Quando o marido morria, a viúva entrava numa situação difícil, que a primeira coisa que ia ser vendida era seus filhos. Porque naquela época pessoas eram vendidas para pagar dívidas. E Deus está dizendo para o servo que obedeceu a ele: a escassez chegou, o riacho cessou, agora vai que eu vou te sustentar com a viúva pobre. O que é que a gente tira dessa história? O que é que a gente tira dessa palavra? Primeiro, quando Deus quer mudar a gente de lugar, Ele seca o riacho que você bebia. Quando Deus quer dar uma autoridade maior a você, Ele vai mover você através da escassez. Quando Deus quer dar um governo maior, uma autoridade maior, Ele permite a escassez visitar o povo, para o povo aprender a andar na provisão dEle, para andar no milagre da viúva. A gente gosta de contar um milagre, a gente gosta de sapatear na assembleia, a gente gosta do entendimento presbiteriano, mas a gente precisa entender o que é o viver a igreja de Atos. A escassez aumenta a autoridade. A escassez move a autoridade. A escassez leva a depender de Deus. A escassez, ela encerra a provisão do homem para entrar a provisão sobrenatural. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu estou com vontade de ir para casa e deixar vocês aqui. De fundição. Sarepta era a cidade que eles faziam toda a fundição e trabalhava com o quê? Com fogo. Para poder ser cidade de vaso. Porque até então não existia o vaso de vidro. Ele lembrou bem. Porque era terra da fundição. Terra do calor. Por quê? Porque lá fazia vaso bom, querido. Não era vaso como esse do banheiro, não. Era vaso de honra. Era o melhor vaso. E tem mais. O profeta teve que andar 150 quilômetros. O profeta teve que sair de Israel. Porque Sidom ficava fora dos limites de Israel. Deus está querendo levar você além dos limites que você conhece. Deus está movendo você para uma dimensão nova, até então ainda não provada. Quando Deus quer levar um filho dele para um lugar novo, diz assim: houve fome na terra, e Deus enviou Abraão. Houve fome na terra, e Deus moveu a família de José. Houve fome na terra, e Deus moveu Noemi e Ruth. Quando Deus quer nos mover numa autoridade geográfica ou espiritual, o riacho seca. A escassez chega. Você jamais sairia de um lugar que está bom. Por favor, diga a verdade. Enquanto a torneira está pingando, tu fica ali sentado, querido. Enquanto a torneira está lá, você está lá com a boquinha aberta. Né? Quem é que vai sair do lugar que está bom? Quem é um doido aqui? Vem cá para orar por tu logo. O lugar está maravilhoso. Não, mas eu estou com vontade de sair. Olha, está tão bom. Está tão bom. Ai, mas eu quero sair. Por que você quer sair? Porque está bom. Porque está gostoso. Porque está legal. Não, amados. A gente só sai quando seca. Na minha época tinha um menino safado, né? E eu dizia para minha mãe: cuidado que ele vai deixar você no bagaço da laranja. Só larga quando está no bagaço. A menina está acabada, apaixonada, não tem mais jeito. Já ficou com a menina várias vezes. Daqui a pouco ela enjoou. Tchau. Quem fez isso se arrependa aqui, viu? Porque o anjo está aqui hoje. Né? Só sai quando seca. Só sai quando levou tudo. Querido, ninguém faz isso. Você fica. Mas aí Deus, para te mover da escassez, segura os recursos. Deus segura os recursos, porque você tem potencial para mais, porque você tem potencial e você foi cortado para um propósito.
Você foi cortado para o tamanho certo. Quando você bebeu daquela fonte, Deus estava te cortando, estava moldando você. Agora que você ficou pronto, Ele tira e gera escassez. Ele tira o recurso e diz agora para a terra que vai botar o vaso no fogo, porque o tempo do milagre chegou. Eita. Vai passando aí, filha, por favor. Eita, Deus de poder, eu amo a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Eita, Deus. Sabe por quê? Quando a palavra vai entrando, a gente começa a engravidar. Como é que o milagre acontece? A palavra entra e ela é rema para você. Ela gera vida, você engravida. Aí você reconhece que tem escassez na sua vida. Reconhece que teve um riacho, que você foi cortado. Reconhece que você nesse momento precisa viver da provisão do Senhor. Você está a um ponto do milagre da viúva. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, ele encontra uma viúva que estava colhendo gravetos. Que grande promoção, Senhor, por te obedecer. Eu estou melhor do que Elias, pelo menos eu fui passear de navio. Tudo bem que eu fui para o salão Netuno. Mas olha aí. Mas a gente brinca. Mas a gente sabe que quando a gente tem algum lugar de descanso, um lugar de presente de Deus, um lugar onde o Senhor leva para descansar, sabe o que é? A gente enfrentou batalhas tão terríveis, tão fortes, que o inimigo estava a ponto de nos matar, que Deus nos leva para um tempo de escape, para não matar o profeta. Porque se a prova for tão grande, o profético se cala dentro da gente. Se Deus não dá o escape, o profeta começa a morrer. Por isso que depois de uma luta muito grande, de situações de muito confronto, eu só ficava o povo escutando, estava tendo um sonho comigo. Sonho comigo. E eu disse, Deus, eu sei que tu vai agir. Tu vai me levar para o escape. E Deus intervém na luta e nos tira para o escape, para não matar a unção profética para ser derramada na igreja. É por isso, Deus vai te dar escape. Enquanto a vitória não chega, o Senhor está dando escape. Recebe. E ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Tu sabe que profeta tem fome, né, gente? A gente faz a obra, mas a gente precisa. Traga um pedaço de pão. Gente, uma terra de fome. Ele está pedindo um pedaço de pão. Esse aqui, versículo, filha, 12 agora. No entanto, ela replicou, tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus, juro pelo seu nome que não tem um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Deus tirou Elias do lugar onde foi cortado e estava do tamanho certo, e leva ele para um lugar de fome, leva ele para um lugar de escassez maior ainda do que onde ele estava. Mas olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Deus vai usar a prova que você está para fazer milagre na vida de alguém. Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai e faz como dissesse, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, e depois farás para ti e para o teu filho. Sabe o que é isso? É primeiro dar. Quando o diabo tirou tudo da gente, sabe o que é que você faz? Você não guarda o resto não, você dá o que sobrou. Quando o diabo tocar em tudo de você, acabar com o seu casamento, quando o inimigo vir contra as suas finanças, quando ele tocar na sua saúde, você se levante e dê o último suspiro para o Senhor. Dê o que sobrou para o Senhor. Dê migalha, dê o resto, dê a sobra. Quando o inimigo tocar e tentar lhe arrasar com provas, com tribulações, se levante e dê o último suspiro para o Senhor. E você vai ver o que é que Deus faz com o suspiro. Você vai ver o que é que Deus faz com o que sobrou depois da tempestade.
Quando a tempestade passou por cima de Jó, Jó se levantou e deu a última oferta ao Senhor. Ele deu a oração aos amigos, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando a gente vive situações tão difíceis, que você diz agora não sobrou nada, sempre vai ter uma parte que você vai dar para o Senhor. Sempre vai ter algo em você que você pode dar para o Senhor. Sempre. E ele entendia essa lei. E ele diz a essa mulher: porquanto assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, o azeite da botija jamais faltará, até que o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela fez tudo segundo o que o profeta mandou. Você já fez tudo? Porque tem um segredo nessa história. Antes de acontecer o maior milagre, Elias fez tudo o que o Senhor mandou, e a viúva fez tudo o que o Senhor mandou. Quando Deus nos pede alguma coisa, Ele não pede pela metade não, querido. Dê tudo. Faça tudo o que o Senhor lhe mandar. Não fique na metade do caminho não. Só pare quando terminar, porque é Ele que diz quando é que acabou. Faça tudo. Não caminhe uma milha não, vai com Ele 2. Pediu a capa, dá a túnica. Foi uma face, dá a outra. Faz tudo o que o Senhor te pedir. Não dá pela metade a adoração não, dá a adoração inteira. Vai pregar, dá uma pregação que te canse. Vai orar, ora até sair sangue. Vai clamar, clama até chorar. Ama até o fim. Seja amigo até a morte. Não para na metade, vai até o fim. Vai até o fim. Porque o Senhor vai dizer quando acabou. Enquanto Ele disser não acabou, tu está no ringue. Enquanto não disser que acabou, tu está no ringue. Vai até o fim. Ela fez tudo quanto o profeta mandou. Tudo. Elias fez tudo o que o Senhor mandou. Uma atmosfera de milagre é feita quando tudo que foi pedido foi cumprido. Essa é a atmosfera que move a igreja de milagres. Não acabou não, querido. Não acabou não, amado. 15. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ela e sua família comeram. Qual é o nome que está na sua Bíblia? Fartamento. Qual é o nome do ano de 2017 que Deus disse que ia ter? Mais uma palavra para o ano de 2017. Fartura. Pastora Sandra, o que é que a gente comentava das mesas do navio? Tinha o quê? Fartura. Era a sala de Netuno, mas tinha fartura na mesa dos servos do Senhor. Fartura, podia comer o quanto que quisesse, o tanto que quisesse, diante dos nossos adversários, porque eles estão vencidos. A escassez vai liberar a fartura. Não é fartura que libera a fartura. Deus trabalha como? Quando Ele quer gerar amor, Ele bota você num lugar que tenha ódio. Ele produz em nós o que Ele quer produzir, permitindo pessoas em volta de nós que não têm o que Ele quer dar. Ele vai desenvolver amor, sabe como? Lhe botando no lugar de ódio. Ele desenvolve fidelidade no lugar de adúlteros. Deus vai produzir em nós aquilo que falta na humanidade, porque quem tem o antisséptico é o povo de Deus. Quem tem a cura é o povo de Deus. Então Deus permitiu que secasse as fontes de renda do Brasil, que secasse a provisão que vinha da política, da previdência, da aposentadoria, das empresas, porque Ele vai gerar fartura. Você pode estar aqui pela primeira vez,
Mas dessa casa saiu a palavra que a casa de Saul ia cair, ninguém acreditou. E ela caiu porque ele avisou antes. Porque Deus fala aos profetas, viu, amado? E aqueles que escutam profetas, prosperará. Palavra profética, não é um profeta, é a palavra profética. A gente está lidando com os fundamentos, como está lá em Efésios. Os fundamentos são apostólicos e proféticos. A igreja está fundamentada, fundada, alicerçada, construída nos fundamentos proféticos e apostólicos. E Deus está restaurando isso. Há um grande milagre aqui para acontecer. E a gente tem que entender que essa palavra ela não é importante a partir daqui. Essa palavra é importante a partir do momento que ele foi lá e deixou ser cortado. Ficou do tamanho certo. E veja o que aconteceu. 16. Abre aí a tua Bíblia de crente. E risca aí esse versículo para as futuras gerações poderem estar debaixo dessa palavra. Essa é uma palavra que acompanha desde a minha bisavó, a minha família. E eu te digo, já choveu canivete, querido, mas a palavra está se cumprindo. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Aqui tem um milagre que não se acabou. Houve fartura por anos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Onde é que a viúva entra? Onde é que a viúva entra nessa história? Deixa eu te dizer. Quando Deus quer abençoar um servo dele, ele levanta uma viúva para ser abençoada, para poder abençoar o seu servo. O principal da história não é a viúva, é Elias. Deus queria abençoar Elias. Levantou uma casa destruída, uma viúva pobre, com escassez, porque ele queria fazer um milagre para o servo dele. Ele usa a viúva, abençoa uma pessoa ricamente, para abençoar um servo que ele tem propósito. Elias é o profeta da história. Mas a riqueza ele não botou na mão de Elias. Ele botou na viúva. Você crê nisso? Ele não botou na mão de Elias. Você está entendendo, Carlos? Ele não dá a Elias, ele dá a viúva. Por quê? Porque Deus vai abençoar o povo dele de um lugar onde o povo de Deus menos espera. Ele vai colocar na sua mão, de um lugar onde você não espera. Ele está mudando você geograficamente. Ele está mudando a sua autoridade. Ele está mudando você. Ele está cortando você para você ficar do tamanho. Você está entendendo que ele está te amando menos, mas ele está te amando mais. Você está entendendo que ele esqueceu da promessa, mas ele está trabalhando exatamente em cima da promessa. Ele está aumentando tua autoridade. Ele está te levando para um lugar ainda desconhecido. Ele está te movendo para um lugar novo. Ele está te levando para um lugar que tem crise, mas você é a resposta da crise, porque Deus vai usar uma situação e um lugar que você não espera para liberar uma promessa e um milagre que você esperava.